apparently millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. Apparently millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately, which is a group of people, 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 which is a group of people. Essas contraçõezinhas é que deixa você perdido. E é assim, nesta atividade que nós estamos fazendo hoje, que você aprende a decifrar a pronúncia nativa e consegue compreender automaticamente o inglês real e nativo entrando na sua cabeça, e você começa a fazer isso, é só uma questão de tempo até que ele esteja também saindo, e aí você está pensando e respondendo prontamente em inglês, e aí você começa a ter sucesso para se comunicar com nativos na vida real. Então vamos de novo. Show de bola demais, chegamos ao último episódio, season finale, grand finale, o mais importante de todos os episódios. Esse é o mais importante, como sempre. Se você ainda não assistiu os 5 primeiros episódios inteiros, dessa vez é a hora de você parar. Faz uma maratona dos 5 primeiros episódios e depois você volta aqui e continua. Este episódio de hoje Hoje é o dia de você, de fato, na prática, começar a pensar e responder prontamente em inglês. Tudo que a gente fez até agora foi um aquecimento, mas só vai funcionar para quem tiver assistido os 5 primeiros episódios inteiros. Então, se você ainda não fez isso, se você deixou um ou outro de lado, pega lá, faz uma maratona, cai pra cima matando os 5 episódios, dão 5 horas, você mata isso rápido, depois você vem aqui e começa o episódio 6, beleza? Muita gente me perguntando como que eu faço para continuar estudando inglês com este método. No final nós vamos falar mais sobre isso, eu quero cair direto, matando pra cima desse episódio de hoje. O objetivo maior de tudo que nós estamos fazendo aqui é te ensinar a ter sucesso na hora de falar com nativos na vida real. É isso que você quer. Mais do que vocabulário, gramática, conhecimento, você quer sucesso na hora de se comunicar com nativos na vida real. E aí a gente cai na regra de ouro da fluência. Lembra? A gente viu lá no episódio 1, ouvir repetidas vezes inglês compreensível e contextualizado é a chave para que você consiga pensar e responder prontamente em inglês. É a regra de ouro da fluência, é o que vai te dar o teu objetivo, que é o sucesso na hora de se comunicar com os nativos na vida real. E o que nós precisamos entender é o seguinte: speaking comes from listening. Teu speaking é uma consequência direta do seu listening. Ou seja, se você quer ser fluente, se você quer melhorar, aumentar o teu speaking, você precisa melhorar o seu listening. Se você quer ser fluente, aumentar e melhorar o seu listening tem que ser sua prioridade número 1. Eu vou repetir. Speaking é consequência do listening. Se você quer ser fluente, aumentar e melhorar o seu listening, aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do seu listening tem que ser tua prioridade número 1. Não existe outro caminho para a fluência. Beleza? Então, qual que é o segredo aqui? Quanto melhor for a tua capacidade de compreender o inglês falado, mais rápido, mais fácil, mais gostoso vai ser esse processo de aumentar e melhorar o seu listening. Ou seja, eu quero ter sucesso na hora de me comunicar com nativos na vida real. Para eu ter isso, para eu conseguir isso, eu preciso pensar e responder prontamente em inglês. Para eu pensar e responder prontamente em inglês, eu preciso aplicar a regra de ouro da fluência. Ouvir repetidas vezes inglês compreensível e contextualizado. Para eu ser fluente, o segredo da fluência é aumentar e melhorar o meu listening. Concorda comigo que quanto melhor for a tua capacidade de compreender inglês falado, mais rápido, mais fácil, mais gostoso fica ouvir? Quanto mais você entende, mais rápido você consegue consumir mais material. Mais interessantes são as coisas que você consegue ouvir, vai virando uma espiral ascendente, ou seja, a base da tua fluência, que é aumentar e melhorar o teu listening, ela vai ficando mais rápida, mais fácil e mais gostosa à medida que a tua capacidade de compreender o inglês falado vai aumentando. Porque você consegue
consumir mais rápido, consegue consumir mais coisa e consegue consumir coisa mais interessante. Fica mais rápido, mais fácil e mais gostoso. Beleza? Então, repito mais uma vez. Se você quer ser fluente, aumentar e melhorar o teu listening precisa ser a tua prioridade número 1. Essa é a regra de ouro da fluência. Ouvir repetidas vezes em inglês compreensível e contextualizado. E eu vou imitar um pouco o Simon aqui. What I have learned is that I can break it down into 2 pieces. Eu posso quebrar, eu posso dividir, eu posso separar, eu posso organizar a explicação para você em 2 pedaços, 2 partes. Meaning, que é o significado, e pronunciation. Entender inglês falado passa por entender o significado e entender a pronúncia. A rapidez com a qual eu consigo compreender alguém falando é uma junção de eu entender o que ela está falando e eu entender como ela está falando. Não adianta só eu entender tudo o que ela disse, mas eu só consigo entender aquilo num texto. Eu só consigo entender aquilo numa prova. E também não adianta, se é que é possível, né? Mas não adianta nada. A Isabela, de vez em quando, minha filha, ela fala umas palavras que ela pegou, mas ela não faz a menor ideia do significado. Não adianta eu saber entender uma palavra e conseguir repetir uma palavra se eu não faço a menor ideia do que significa aquela palavra, aquela frase. Então, a minha capacidade de compreender o inglês falado é uma junção da rapidez com a qual eu decifro o significado, mais a rapidez com a qual eu decifro a pronúncia daquelas palavras. Eu tenho que entender rapidamente o que a pessoa está falando e as palavras sendo ditas de fato. É uma junção de significado e de pronúncia. Até agora, nós construímos o meaning. A gente construiu o entendimento do significado das palavras da entrevista. Hoje nós vamos construir o comprehension, a compreensão da pronúncia. Nós passamos 5 episódios trabalhando no meaning, no significado. Hoje nós vamos atacar a pronúncia. Quando eu junto essas 2 coisas, quando eu entendo o significado e eu entendo as palavras sendo ditas na vida real, acabou. Eu consigo compreender prontamente o inglês e aí é uma questão de tempo até que eu, compreendendo o que ele está sendo dito e colocando na minha cabeça, em questão de tempo ele começa a sair automaticamente e eu estou pensando e respondendo prontamente em inglês. Repito, se você quer ser fluente, aumentar e melhorar seu listening tem que ser tua prioridade número 1, ok? Beleza? E para a gente fazer isso, nós vamos usar uma técnica internacional que eu batizei com o nome de torcendo o pano. Como é que funciona torcendo o pano? É o seguinte, é muito simples. Passo a passo do torcendo o pano. Eu escuto um trecho de áudio ou de vídeo até não ter mais o que melhorar. Veja bem, não é escutar um pedaço até entender tudo, porque nem sempre você vai conseguir entender tudo. É escutar um pedaço até você sentir que não adianta ouvir de novo, eu não tenho mais o que entender. Eu atingi a minha capacidade máxima de compreensão daquele pedaço. E isso nunca acontece na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Nós só batemos a capacidade máxima de compreensão de um material lá pela 5ª, 6ª, 7ª, dependendo do material, 10ª vez. A cada vez que você ouve, você entende mais. E você tem que ir ouvindo até você bater na sua tampa e você falar, chega, não adianta, eu não consigo melhorar mais a minha compreensão. Depois que você fez isso, e somente depois, você vai para a transcrição, para o texto, para a legenda. Da série, da música, da entrevista, da palestra, seja lá o que for que você está estudando. Terceiro passo, você analisa o texto sozinho. Se você for reparar, quem não me desobedeceu e só chegou aqui porque já assistiu os 5 primeiros episódios inteiros, se você reparar, nós estamos fazendo isso constantemente durante a entrevista. Só que hoje a gente vai fazer sem legenda.
A gente vai fazer no raiz, modo raiz. Primeiro a gente aqueceu, hoje a gente vai para o modo raiz. Então, eu escuto um trecho até que eu bata a minha tampa pessoal de compreensão daquele material, que nunca é atingido na primeira nem na segunda. Costuma ser lá para quinta, sétima, décima segunda vez que eu bato na minha tampa. Quando eu bater na minha tampa, eu largo o áudio e o vídeo e eu vou para o texto, eu vou para a transcrição, eu vou para a legenda. E aí eu vou estudar e analisar o texto sozinho, usando o Rapid Fire, que foi exatamente o que a gente fez nos primeiros episódios. Quarto lugar, larga o texto e volta para o áudio, volta para o vídeo e começa tudo de novo. E eu vou repetir esses passos, eu vou repetir esse processo até chegar num ponto que a minha mente fique totalmente livre para focar 100% na pronúncia, 100% em como aquilo está sendo dito, não o que está sendo dito. Porque presta muita atenção, e aqui é onde muita gente erra e peca. Enquanto você está assistindo uma entrevista, um filme, seja lá o que for, e a sua cabeça está tentando entender o que está sendo dito, o seu ganho de capacidade de compreensão da pronúncia nativa é zero. Porque enquanto a sua cabeça está tentando, ela está struggling, enquanto ela está batalhando para entender o que está sendo dito, ela não presta atenção zero na pronúncia. Zero. Por isso que muita gente estuda, mas na hora que vai ver um filme, alguma coisa, não entende nada. E às vezes até mesmo um filme que ele usou para estudar. Por quê? Por causa disso aqui. Enquanto a minha cabeça está lutando, é mais ou menos assim, se você tiver sem ar, dane-se se você é rico ou pobre. Se você tá sem oxigênio para respirar, a sua cabeça não quer nem saber se você está com fome, ela não quer nem saber se você tem dinheiro, porque o oxigênio é a prioridade número 1. E é exatamente isso que acontece. Enquanto a sua cabeça está batalhando para compreender o significado de alguma coisa, o que está sendo dito, ela simplesmente não vai prestar atenção na pronúncia. E aí, se você faz só isso e vai adiante, você aprende o significado, mas a sua capacidade de compreender a pronúncia nativa daquelas coisas lá, daquele texto, é zero. Ou seja, você entende o texto escrito, mas se alguém fala aquele mesmo texto, você não entende nada. Porque você só entendeu o significado, você não entendeu a pronúncia. Pronúncia, só a minha capacidade de compreender pronúncia nativa só é trabalhada a partir do momento que eu não perco mais um segundo tentando entender o que está sendo dito. Enquanto a minha cabeça estiver lutando para entender significado, ela não presta atenção na pronúncia. Meu ganho de capacidade de compreender pronúncia nativa é zero. Por isso eu preciso repetir esse passo a passo, até chegar num ponto que a minha cabeça está 100% livre para focar completamente na pronúncia. Porque o que está sendo dito eu já entendi. Eu agora preciso entender como um nativo fala aquele texto que eu já compreendi. Pegou a sacada? À medida que a gente caminhar na aula de hoje, vai ficar bem mais claro esse processo. Esse jeito é o avião, o método tradicional é o carro. Olhando uma visão rasa, parece que esse jeito demora muito. Mas depois de 3, 4, 5 meses estudando assim, você engole, se atropela quem está estudando no jeito tradicional. É mais ou menos eu sair de Brasília para Belo Horizonte de avião ou de carro. Quem sai de carro, se você for analisar depois de meia hora, eu ainda estou a caminho do aeroporto, o cara já está pegando a estrada. Depois de 1 hora,
Eu tô passando pelo raio-x, o cara já tá na estrada comendo solto. 1h30 depois que a gente saiu de casa, eu tô embarcando no avião e o cara já tá, o cara já tá lá pegando a estrada, já tá 180. 1h45 depois que a gente saiu de casa, né? Sai de casa, chega no aeroporto, aí desce, aí faz o despacha a bagagem, passa pelo raio-x, demora mais ou menos 1h30 até você estar embarcando de fato e mais ou menos 1h45 da hora que você saiu de casa, né? Pra você estar decolando de fato, mais ou menos. 2 horas depois que a gente saiu de casa, o meu avião tá decolando e o cara já tá lá, já tá quase chegando lá num terço da viagem. Porém, 3 horas depois que a gente saiu de casa, eu tô pousando em Belo Horizonte e esse cara nem chegou na metade da viagem. Então, a princípio, parece que quem vai de carro, que quem vai pelo método tradicional é bem mais rápido. Mas quando você para analisar direito, quem estuda desse jeito, no começo ele tem esse processo de aquecimento, ele tem esse processo de você pegar o jeito, ele tem esse processo de você pegar o ritmo, que é até o avião decolar. Mas depois que decola, você engole, você atropela quem está estudando com jeito tradicional e você vai muito mais longe, você vai muito no longo prazo. Em outras palavras, 7 meses depois, você aprendeu muito mais, você está muito mais fluente, você engole, você atropela o tradicional. Fechou? Então bora então cair para cima desse passo a passo. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Every time that I give a speech, every time that I talk, every time that I make a pronunciation, every time that I go to a meeting, every time that I have a meeting, every time that I talk to people, somebody asks me one question. The millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Consegue reparar que depois que se você ainda estiver lutando para entender o significado, provavelmente você pulou algum episódio, principalmente o primeiro e o segundo. Quem assistiu o episódio 1, 2 e o 3 não tem dificuldade nenhuma de entender o significado dessa frase aqui, ó. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Quem assistiu os 3 primeiros episódios inteiros, essa frase aqui para você, o significado dela já foi completamente explicado, sem traduzir inclusive, sem português. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. Então, você consegue perceber que depois que você entendeu o significado e você começa a repetir a pronúncia, à medida, a cada vez que você ouve, vai ficando... É quase como se você fosse surdo e você é curado. Você começa a ouvir sons e vai ficando mais claro, até que chega uma hora que você consegue entender tudo que o cara falou. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What is the millennial question? I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. Lembra? Você ouve algumas vezes
larga o vídeo, larga o áudio, volta pro texto. Apparently millennials as a generation, which is a group of people, which is a group of people, which is a group of people. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. É aqui nesta atividade que você aprende a lidar com as contrações que transformam 4 palavras em uma e te deixa perdido na hora de ouvir os nativos falando. Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. Apparently millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately, which is a group of people, 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 which is a group of people. Essas contraçõezinhas é que deixa você perdido. E é assim, nesta atividade que nós estamos fazendo hoje, que você aprende a decifrar a pronúncia nativa e consegue compreender automaticamente o inglês real e nativo entrando na sua cabeça, e você começa a fazer isso, é só uma questão de tempo até que ele esteja também saindo, e aí você está pensando e respondendo prontamente em inglês, e aí você começa a ter sucesso para se comunicar com nativos na vida real. Então vamos de novo. Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. Which is a group of people who were born approximately 1984 and after. They are tough to manage. And they're accused of being entitled. They're accused of being entitled. They're accused of being entitled and narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. E tem uma outra sacada do Torcendo Pano que a gente também fez durante todo o intensivo, que é o seguinte: você avança um passo, volta para o começo e faz tudo de novo. Isso é fundamental para você melhorar o seu listening, o seu comprehension, que eu volto a repetir, é a base, é o segredo da fluência. Então nós vamos ouvir agora o quê? I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. O cara vai perguntar para ele, what is the millennial question? What's the millennial question? What is the millennial question? What's the millennial question? I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, they are tough to manage. And they're accused, and they're accused, and they're accused, and they're accused. They are accused. And they're accused. They are accused. They're accused of being entitled and narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. 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 I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately
1984 and after are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. Viu como você vai pegando a pronúncia mais e mais? E aí eu repito, quanto melhor é tua capacidade de compreender pronúncia nativa, mais fácil, mais rápido e mais gostoso é aumentar e melhorar o teu listening. Quanto mais você aumenta e melhora o teu listening, mais rápido sua fluência vai chegar. Fluência, speaking é uma consequência do seu listening. Fechou? Se eu quero melhorar o meu speaking, melhore e aumente o seu listening. Continuando. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, 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 and because they confront, and because they confuse, and because they surprise, and because they question leadership so much, what is happening is leaders are asking the millennials, what do you want? Ok, so, mais uma vez, eu não vou perder tempo hoje trabalhando significado, porque já foi feito isso de forma profunda nos outros episódios. Eu vou respeitar quem já assistiu 5, porque se eu for ficar tentando te explicar, pensando que talvez você não tenha visto 5, eu vou acabar chovendo no molhado demais com quem já viu. Quem já viu já sabe exatamente o que é isso aqui, ok? And because they confound, they confront, they surprise, they question, they confuse leaders so much. What's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? and because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that.
We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. Millennials are answering, millennials are saying, we want to work in a place with purpose, sense of mission, a sense of a vision for the future. Não quero só trabalhar, não quero só bater ponto. I want to work in a place with purpose. I want to have a sense of mission. Want to make an impact, whatever that means, seja lá o que for isso, seja lá o que signifique, né? Porque isso é muito subjetivo, quero causar um impacto. Então ele quis dizer, né? Want to make an impact, seja lá o que for, whatever that means. We want free food and beanbags. Okay, so millennials are saying, want to work in a place of purpose, want to work in a place of purpose, want to work, we want to work, we want to work in a place of purpose, in a place of purpose. Love that. Want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose. Love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose. Love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose. Love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. E agora a gente dá aquela parada, revê tudo e continua. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose. Love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. É muito louca a sensação, né? Como fica mais claro, né? Como fica mais simples de entender, né? É muito louco isso. Por quê? Quando eu faço esse processo de torcer o pano, eu ouço o trecho até eu não ter mais como melhorar. Aí depois eu olho o texto, analiso o texto sozinho que a gente já fez. Depois eu largo o texto e volto pro áudio, pro vídeo. E começo tudo de novo. E eu vou repetindo isso até chegar no ponto aonde eu não perco mais um segundo tentando entender o que está sendo dito. E aí a minha cabeça está pronta para começar a prestar atenção na pronúncia. Aí começa a acontecer ganho de compreensão de pronúncia nativa, que, como eu estou explicando, é a base para transformar o meu processo de listening numa coisa gostosa, prazerosa e produtiva. E aí, quanto mais listening eu coloco, mais fluente eu fico e mais rápido isso vai acontecer. Vamos continuar agora. Free food, beanbags. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose. Love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags.
And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason they're still not happy. And so, né? E aí, somebody articulates some sort of purpose. Alguém cria lá algum sentido de propósito, algum tipo de propósito. Some sort of purpose, tipo assim, alguém cria lá um senso de propósito, um senso de missão, alguma coisa que parece com isso, né? Algum tipo de sentimento de propósito. There's lots of free food, there's bean bags, and yet, for some reason, they are still not happy. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, you know, whatever that means. We want free food and bean bags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. Somebody articulates some sort of purpose. There's lots of free food. There's bean bags. And yet, for some reason, they are still not happy. Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? Somebody articulates some sort of purpose. There's lots of free food. There's bean bags. And yet, for some reason, they are still not happy. Lembra que o processo é ouve o trecho até não aguentar mais. Desculpa, até não aguentar mais não. Até não ter mais como melhorar. Depois você checa o texto. Aí você analisa e estuda o texto. Depois você larga ele e volta para o áudio. E depois você repete tudo. Ok? Lembra que parece que demora mais, mas depois de 3 meses estudando assim, como aliás, semana que vem, se você quiser, no Código da Fluência, para quem estiver interessado em seguir adiante com esse método, você vai ver dezenas de estudos de casos que comprovam que 2, 3 meses depois que você começa a estudar com esse método, você engole, atropela, ultrapassa qualquer pessoa estudando com métodos convencionais, tradicionais, ok? Que não se baseiam na regra de ouro da fluência. Então vamos continuar. Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? And that's because there's a missing piece. That's because there's a missing piece. That's because there's a missing piece. What I've learned is I can break it down into 4 pieces, right? So, that is because o que, né? Eles continuam, ainda assim eles não estão felizes. That, a infelicidade dos millennials, that's because there's a missing piece. There's a lost piece. There is a piece that is not here. What I've learned, what I have understood, what I have discovered is I can break it down, I can separate, divide, organize into 4 pieces, right? Somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's bean bags, and yet for some reason, they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? So somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food,
there's beanbags, and yet, for some reason, they are still not happy. And that's because there's a missing piece. What I've learned is I can break it down into 4 pieces, right? And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. There are 4 things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. Third is impatience, and the fourth is environment. And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. So, the generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where for the generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life just because they want it. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life just because they want it. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life just because they want it. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they can have anything they want in life just because they want it. Again, the generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they can have anything they want in life just because they want it. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life just because they want it. Right? They were told, some of them got into honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. Some of them got into honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. Some of them got into honors classes not because they deserved it. Not because they deserved it, but just because their parents complained.
Some of them got into honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. Some of them got into honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. Some of them got into honors classes just because they not because they deserved it, but just because their parents complained. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. So you take this group of people, the millennials, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world. And in an instant, they find out, and in an instant, they discover, they figure out, they learn, they find out, they discover they're not special. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. So take this group of people, they graduate school, they get a job, they're thrust into the real world, and in an instant, they find out, they discover, they learn, they understand, they figure out, they find out. They are not special. Their moms, their mothers, the mothers of the millennials, their moms can't get them a promotion. Mothers of millennials, their moms, the mothers of the millennials can't get them a promotion. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. That you get nothing for coming in last. You get nothing for coming in last. And by the way, you can't just have it because you want it. Lembra que a gente falou? Não é só porque quer, tem que sacrificar, tem que pagar o preço, papapá. Chegou por último, você não vai ganhar nada. Ninguém ganha nada por chegar em último lugar. Ninguém ganha nada só porque o pai está reclamando. E ninguém consegue alguma coisa só porque quer. Okay, so you take this group of people, they graduate school, they get a job, they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can get them a promotion, 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 that you get nothing for coming in last, that you get nothing, outra contraçãozinha que deixa todo mundo perdido. You get nothing for coming in last, which is a group of people. Lembra daquela lá? Which is a group of people. Que desgrama é essa dessa palavra? Which is a group of people. É que tô doido. E a outra contração? That you get nothing for coming in last. You get nothing for coming in last. And by the way, you can't just have it because you want it. You can't just have it because you want it. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered.
And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. And in an instant, their entire self-image is shattered. Their entire self-image is shattered. And in an instant, their entire self-image is shattered. So you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. And in an instant, their entire self-image is shattered, fractured, cracked, destroyed. So you have an entire generation that's growing up. So you have an entire generation that's growing up. So you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. E por aí vai. A gente vai parar por aqui hoje. Eu quero falar sobre as pessoas que estão nos perguntando, né? Como é que eu faço para continuar estudando inglês com este método? Como eu te disse, cadê? Se você não tiver pulado nenhum outro episódio, 18 de novembro. Deixa eu até melhorar esse negócio aqui, ó. 18 de novembro de 2019 é uma segunda-feira. Nós vamos ter um único dia de inscrições para aquela que vai ser a última turma do ano da Jornada do Inglês, aonde nós vamos ter uma Black Monday. Você vai ganhar um voucher simbólico de R$300 exclusivamente por e-mail, exclusivamente para quem está participando do intensivo. Então, 18 de novembro, exclusivamente por e-mail, exclusivamente para o intensivo, um voucher de R$300, Black Monday, a última turma do ano da Jornada do Inglês, um único dia de inscrições para a última turma deste ano da Jornada do Inglês, que é o meu programa de fluência para adultos, onde você vai ter acesso completo a todas as minhas técnicas e todos os meus materiais de estudo, para que você consiga, de fato, pensar e responder prontamente em inglês e tenha sucesso ao falar com nativos na vida real. A Jornada do Inglês são mais de 100 horas de videoaula, mais de 100 áudios exclusivos, usando esse modelo de estudo, usando a regra de ouro da fluência, te ensinando a pensar e responder prontamente em inglês, te ensinando a ter sucesso na hora de falar com nativos na vida real. Esse modelo, depois de 3, 4 meses estudando assim, não só engole, como semana que vem eu vou te apresentar dezenas de estudos de caso de sucesso que provam isso, o poder desse método. E, voltando aqui onde eu estava, né? São mais de 100 horas de videoaula, mais de 100 áudios exclusivos, usando esse modelo de estudo, 22 episódios, uma série completa de um intensivo igual esse que a gente fez, só que ao invés da entrevista eu usei o Hamlet by Shakespeare, o livro, virou uma série de 22 episódios, 22 horas, que acabou de entrar na Jornada do Inglês. E é claro que o intensivo, o How to Think and Answer in English, sai do ar domingo, meia-noite, mas ele vai ficar disponível para os alunos da jornada com 4 episódios extras que vão ser exclusivos para a Jornada do Inglês. Então, 18 de novembro, um dia único de inscrições para a última turma do ano, voucher de R$300 exclusivamente por e-mail. E aí, quem tiver interessado, como eu coloquei aqui, né, o código da fluência 11 de novembro, vamos lá, você tem até domingo, 10 de novembro, meia-noite, para assistir quantas vezes você quiser o How to Think and Answer in English, aqui ó. Domingo, meia-noite, ele sai do ar e segunda, 11 de novembro, 8 horas da manhã, nós continuamos o intensivo somente com aqueles que estão interessados em conhecer estudos de caso desse método, a neurociência por trás do método,
detalhes sobre o programa da Jornada do Inglês e que querem receber no seu e-mail o link para poder se inscrever no dia 18 de novembro para a última turma do ano. Então, eu vou ficando por aqui hoje. God bless you. Bye.